No vídeo de hoje vai ser bem diferente. Eu vou trazer uma seleção de livros que me impactaram de alguma forma. Livros que eu li já faz um tempo, eu não sei em que ano e nem em que mês. Mas são livros que sempre eu falo sobre eles, são livros que sempre estão ali ainda na minha memória, trazendo alguma lembrança, não sei de que tipo, mas que de certa forma ainda me impactam. E esses livros são muito bons, eu considero excelentes. São livros. Tem alguns que eu li ainda este ano, mas tem livros ali, gente, que vocês precisam ler. Eu não estou impondo, você precisa ler, mas deve dar um espaçozinho para eles, porque olha, é muito bom. Vamos lá ver quais são esses livros. Bom, eu vou começar com um livro que eu já mostrei aqui para vocês há muito tempo atrás. Eu achando que algum editor iria trazer, porque até agora não foi publicado. Eu vi algum trailer do filme que parece que foi adaptado, mas eu não sei se de fato lançou filme. Eu vi um trailer. Esse livro me impactou. Eu fiz vídeo para esse livro na época. Esse livro me impactou de um jeito, gente. E assim, que história é essa, né? Uma história muito impactante. E essa história que eu vou contar aqui para vocês, ela de certa forma mudou um pouco da história nos Estados Unidos, sobretudo essa questão da lei trabalhista. E que livro é esse, Christian? The Radiant Grows, de Kate Moore. Que livro, gente, que baita livro. Esse livro eu pensava que alguma editora, tipo Intrínseca ou até mesmo Todavia, iria trazer para o Brasil, porque é excelente, do início ao fim. Aí, que história é essa, né? Essa história é uma história muito impactante. Durante a Primeira Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, eles fabricavam esses amostradores, né? Esses amostradores que tinham uma espécie de luminescência. Eram muito usados em relógios, eram muito usados também naqueles amostradores de carros, né? Sobretudo carros que eram usados na guerra, né? Porque à noite essa luz, né? Aliás, essa tinta luminescente, ela ficava brilhando, então era incrível ali, porque você conseguiria ver os números e todas as informações à noite. Então, esses amostradores aqui ficaram bastante populares naquele tempo, no início ali dos anos de 1900, durante a Primeira Guerra Mundial. Só que tem um porém, esses amostradores eram feitos, eram pintados, né? A base dele era de uma tinta do de origem ali do rádio, né? O rádio é um elemento químico muito, muito, muito radioativo. A gente sabe muito bem ali a história da Marie Curie, sim, aquela grande cientista que fez grandes descobertas sobre esse elemento químico. Esse elemento químico, gente, era usado assim de forma muito banal naquela época, porque antes mesmo eles usavam, né, eles usavam de forma muito banal, né, usavam em sabonetes, em creme dentais, né, em diversas outras coisas, e aí depois descobriu o quão nocivo ele era. Só que tinha um rito lá, né? Porque, primeiro, eles só contratavam meninas que tinham mãos muito delicadas, né? Porque os empregadores da época que faziam esses amostradores achavam que essas meninas, de certa forma, faziam os amostradores melhores, né? E aí tinha um rito. Elas pegavam um pincel super fino. Só abrindo parêntese aqui, gente, naquela época não existia essas máquinas de impressão que temos hoje, né? E tintas modernas, luminescentes. A tinta que era usada naquela época era totalmente essas luminescentes à base do rádio, que o rádio ele tinha uma luz, né? Ele emitia uma espécie de luz ali, era um elemento bastante luminescente. Enfim, voltando para a história dessas meninas, elas usavam um rito bem estranhos, né? Elas tinham mãos bem delicadas, elas usavam um tipo de pincel bem fininho. E o pincel elas colocavam na boca para ficar com a ponta mais fina e colocava na tinta. Pintava lá, aí quando estava o pincel seco, boca, tinta. Então era nesse rito, né? Aliás, era nesse ritual de, de, dessas confecções aqui. Isso, gente, começou a trazer alguns danos para elas, né? Porque elas começaram a apresentar doenças, câncer,
Tem histórias aqui que elas perderam a mandíbula por causa essa radioatividade corroeu, cânceres, enfim, muitas morreram e os empregadores não morreram, né? Muitos deles ali, inclusive alguns cientistas, alguns chefes ali da empresa usavam roupa de proteção, mas essas meninas estavam ali sem proteção. É tanto que quando elas saíam à noite, chamavam ela de garotas luminescentes, garotas radioativas, é porque elas, quando iam para as festas à noite, elas saíam do trabalho, elas brilhavam no escuro, e aí era resquícios da tinta, né? Gente, isso foi o estopim para uma ação trabalhista gigantesca nos Estados Unidos, que mudou totalmente a visão dessa questão da segurança do trabalho, né? Então, mudou leis, enfim, foi uma baita revolução lá. E essas mulheres aqui, essas garotas, foram extremamente corajosas, elas doentes, assim, convalescentes, muito debilitadas, foram em busca dos direitos, não para elas, que elas tinham noção que iriam morrer a qualquer momento, mas para outras pessoas, né? Gente, é brilhante isso aqui. Eu amo demais esse livro, The Raiden Grows, porque é muito bem escrito, né? Outro livro que eu trago aqui, esse eu li este ano, que é muitíssimo bom. Eu já tinha lido as cartas do Hilke, só que só as cartas do Hilke. Eu nunca tinha lido a outra parte, né, do Capus, né, que era essa troca de cartas. Então a gente só tinha uma visão e não a visão do outro que mandavam as cartas. Esse Capus era uma espécie de um aprendiz ali podemos dizer, de escritor, e ele pediu muitas dicas ao Hilke, o Hilke trocava com ele, o Hilke a priori ele era muito distante, ele não queria, mas acabou se entregando porque viu que o Capus era um jovem brilhante, e é magnífica a troca que eles fazem aqui, citando diversos autores aqui que você já fica com vontade de procurar os livros e ler. É lindo isso aqui demais, eu quero reler inúmeras vezes, porque vale a pena. Vale a pena. E eu acho que essa é a primeira edição brasileira, foi lançada pela Planeta este ano. É a primeira edição brasileira que traz os dois lados da história, né? Porque geralmente só tínhamos as cartas do Hilke, não do Capus. Então vale muito a pena ler este livro. Gente, é magnífico, tá? Outro livro que muito me impactou este ano, gente. Me impactou demais, 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 demais. E que eu fiz vídeo também pro canal, esse do Ariel Dorfman, A Morte e a Donzela, lançado aqui no Brasil pela editora Carambaia, pelo selo Ilimitada. Gente, que história, né? Aqui a história ele vai contar sobre, se eu não estou enganado, era durante a ditadura no Chile, ou é na Argentina, gente. Eu já não lembro mais se é Chile ou Argentina. Mas aqui, nessa história, chegam num belo dia, o marido dessa mulher, ele demora a chegar em casa, o carro dele quebra na estrada, e aí um senhor lá ajuda ele, né? E aí ele agradece muito esse homem parece que era médico, e aí ele vem até a casa dessas pessoas aqui, desse casal, porque ele é convidado para jantar, enfim. Só que a esposa dele descobre, ela ouve a voz e acha muito familiar. E aí ela descobre que esse homem aqui, que foi o convidado para esse jantar, que é um jantar de agradecimento, né, agradecendo ele por ele ter ajudado o marido dela, era o carrasco durante a ditadura militar. E assim, gente, ela fica muito chocada, ela fica querendo se vingar dele, fica aquela coisa, aquela tensão. É um livro muito bem escrito, virou filme e, enfim, filme muito aclamado. E, gente, que baita livro, né? Ele foi carrasco dessa mulher durante os momentos de ditadura. Ele colocava uma sinfonia lá, que essa sinfonia era meio que para abafar os gritos. Então, gente, era uma coisa horrorosa. Ela vai contar aqui todos esses detalhes.
desse momento. Então, ela vai descobrir que esse homem era o Carrasco e, gente, só lendo para descobrir o que é que ela vai fazer com esse homem. Sério, que loucura! Muito interessante esse livro. Foi lançado este ano pela editora Carambaia. Um outro livro que eu trago aqui para vocês, que esse sim, eu passei meses indicando, incentivando. Eu li antes da editora, né, a editora Zahar, trazer para o Brasil. Eu espero que a editora Zahar traga outro para o Brasil, que é um outro dela muito famoso, em que conta essa questão da grande imigração, seguindo para o norte dos Estados Unidos, que fala sobre essa questão da escravidão, né? É muito bacana. Que livro é esse? Esse é o livro Castas, né, da Isabel Wilson. Foi lançado aqui no Brasil pela editora Zahar, que é um selo da Companhia das Letras. Eu li ainda em inglês antes de lançar aqui, que eu tava louco por esse livro, porque tá fazendo muito barulho lá fora. Castas mexeu comigo demais e mexeu de uma forma assim tão avassaladora que até hoje ainda penso sobre diversos momentos. Castas aqui ela vai falar da origem dessa questão da escravidão, da origem dessa questão de todo o racismo, né? E ela vai trazer momentos aqui bastante reveladores, momentos esses que vai se contrastar ali com momentos da Bíblia, né? Que ela vai citar alguns trechos da Bíblia em que pessoas durante a Idade Média já pensava pegou trechos da Bíblia para justificar a escravidão. Então ela vai trazer momentos bem reveladores. Além disso, ela vai fazer um contraste ali também com castas da Índia, também com os nazistas, né, que eram uma espécie de castas ali. E aí ela vai mostrar especificamente o país dela, né, os Estados Unidos. Ela vai mostrar um pouco como era a vida dessas pessoas, esses brancos ali, sulistas, eram cruéis, né, durante esse período. Ela vai contar aqui um pouco até ali durante a Guerra Civil Norte-Americana, né? E muitos outros detalhes. É um livro muito revelador, é um livro muito impactante. Tem momentos aqui que você precisa respirar, porque ela vai contar aqui como eram os castigos e tudo, porque você meio que infringir ali as leis, né, dos brancos. Porque um menino entrou no lado dos brancos, ele era castigado. Gente, é muito impactante isso aqui. Então, eu super recomendo Castas, né? Foi lançado aqui no Brasil pela Zahar. E ele vive em promoção, tá, gente? Esse livro. Enfim, são esses 4 livros que me impactaram nos últimos tempos, né? Essas leituras são leituras muito impactantes. E esse aqui do Rio aqui é só amor, tá, gente? É muito bonito. Mas vale a pena procurar essas leituras e dar uma lida, porque são histórias pra gente pensar e pensar por muitos e muitos tempos. É isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até mais. Tchau.